A ansiedade, gente, é algo normal da gente, faz parte da vida tanto quanto a alegria e a tristeza. É a forma natural do nosso corpo lidar com o estresse do dia a dia, seja lá o que for que esteja acontecendo. Mas, quando essa ansiedade começa a tomar conta dos nossos pensamentos, virar uma preocupação constante e atrapalhar a nossa rotina, aí é hora de prestar atenção. E é exatamente isso que vamos explorar neste livro, entender o que causa a ansiedade, como ela se manifesta e, o mais importante, como podemos aprender a lidar com ela de forma eficaz. A ansiedade geralmente vem com aquela sensação de preocupação, nervosismo, sabe? É como se uma nuvem de apreensão estivesse sempre pairando sobre a gente, impedindo a gente de relaxar e curtir o momento presente. Mas é importante a gente lembrar que a ansiedade por si só não é de todo mal. Na verdade, quando a gente a sente em doses controladas, ela pode até ser uma aliada, dando aquele empurrãozinho para correr atrás dos nossos objetivos e enfrentar desafios. Pensem num exemplo, um aluno que vai apresentar um trabalho importante na faculdade. É normal sentir aquele frio na barriga, as mãos suando, o coração acelerado. Essa ansiedade, nesse caso, é super normal, até esperada. Ela serve para nos preparar melhor, ensaiar o discurso e dar o nosso melhor. O problema é quando essa ansiedade é tanta que trava a gente, impede o aluno de apresentar o trabalho ou faz com que ele vá mal na apresentação. A ansiedade vira um transtorno quando a reação é exagerada para a situação, quando se estende por muito tempo ou quando causa muito sofrimento. Nesses casos, deixa de ser uma reação natural e se torna um problema que precisa de atenção e tratamento adequados. A ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É como se ele estivesse sempre em alerta, pronto para encarar qualquer parada que pareça perigosa. Imaginem nossos antepassados, vivendo num ambiente cheio de perigos, cercados por predadores por todos os lados. Nessa época, a ansiedade era essencial para sobreviver. Quando a gente se depara com uma situação de estresse, nosso cérebro libera hormônios como a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios são como um gatilho que dispara uma série de reações no nosso corpo. O coração acelera, a respiração fica mais rápida, começamos a suar e os músculos ficam tensos. É a nossa reação natural de luta ou fuga. É claro que hoje em dia, a gente não enfrenta mais os mesmos perigos que os nossos antepassados, como animais selvagens. Mas, em compensação, a gente tem que lidar com outros tipos de ameaças. O trabalho estressante, as cobranças da sociedade, as contas para pagar, as brigas em família, a violência nas ruas e até mesmo a quantidade enorme de informações que a gente recebe todos os dias. Tudo isso pode acabar gerando ansiedade. Vale lembrar que cada um lida com a ansiedade de um jeito. O que causa ansiedade em uma pessoa pode ser tranquilo para outra. Isso acontece porque cada um tem sua própria história de vida, suas crenças, valores, medos e traumas. Além disso, a genética e a biologia também influenciam como a gente sente e enfrenta a ansiedade. A ansiedade pode dar sinais, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente. É como se o nosso corpo estivesse sempre ligado no 220, pronto para reagir a qualquer ameaça, mesmo que essa ameaça só exista na nossa cabeça. É muito importante a gente aprender a identificar esses sinais logo no início, para poder procurar ajuda e evitar que a ansiedade vire um problemão. No corpo, a ansiedade pode se manifestar de várias formas. Taquicardia, o coração acelera e parece que vai pular do peito. Respiração rápida e curta. Falta ar, como se não conseguíssemos respirar fundo. Tensão muscular. Os músculos ficam duros e doloridos, principalmente nos ombros, pescoço e costas. Dor de cabeça. A tensão constante pode causar dores de cabeça, que podem ser leves ou mais fortes. Problemas estomacais. A ansiedade pode causar enjoo, vômito,
diarreia, prisão de ventre e dores de barriga. Suor excessivo. As mãos ficam frias e suadas. A testa fica úmida e o corpo transpira mais que o normal. Insônia. A dificuldade em relaxar e desligar a mente pode atrapalhar o sono, causando dificuldade para dormir, sono agitado e vários despertares durante a noite. A gente já viu que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo, um mecanismo de defesa que nos ajuda a lidar com situações difíceis. Mas, quando essa ansiedade é exagerada, constante e começa a atrapalhar a nossa vida, a gente pode estar enfrentando um transtorno de ansiedade. É como se a ansiedade, em vez de nos proteger, se voltasse contra a gente, prendendo a gente em um ciclo de medo, preocupação e apreensão sem fim. A ansiedade normal, geralmente, é provocada por uma situação específica, como falar em público, uma entrevista de emprego ou uma consulta médica. Ela é passageira e vai embora quando a situação estressante acaba. Já a ansiedade patológica é como se fosse um exagero para a situação, não passa fácil e causa muito sofrimento, atrapalhando o trabalho, os estudos, os relacionamentos e até o lazer. Os transtornos de ansiedade são muito comuns e afetam milhões de pessoas no mundo todo. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade, cada um com suas características, mas todos têm em comum a presença de medo e ansiedade em excesso e sem motivo aparente, junto com sintomas físicos e mudanças de comportamento. Alguns dos transtornos de ansiedade mais comuns são: transtorno de ansiedade generalizada, TAG. A pessoa fica preocupada demais com várias áreas da vida, como trabalho, saúde, dinheiro e relacionamentos. É como se ela se preocupasse com tudo o tempo todo e não conseguisse controlar essas preocupações, mesmo sabendo que elas não fazem sentido. Transtorno de pânico. São crises de pânico que aparecem de repente, do nada, com sintomas físicos intensos como coração acelerado, falta de ar, tontura, suor frio e medo de morrer. Fobias. São medos intensos e irracionais de coisas ou situações específicas, como animais, altura, lugares fechados, multidões ou falar em público. A pessoa com fobia geralmente evita o que causa medo, o que pode atrapalhar muito a vida dela. Transtorno obsessivo-compulsivo. TOC. A pessoa tem pensamentos obsessivos, intrusivos e que se repetem sem parar, o que causa muita ansiedade. Para aliviar essa ansiedade, ela acaba desenvolvendo comportamentos compulsivos, repetitivos e ritualizados. As obsessões geralmente são pensamentos ruins que invadem a mente, como medo de contaminação, de machucar a si mesmo ou aos outros, ou de ter pensamentos proibidos. As compulsões são os comportamentos repetitivos que a pessoa faz para tentar controlar a ansiedade, como lavar as mãos muitas vezes, verificar portas e janelas várias vezes, ou organizar objetos de forma simétrica. As crises de ansiedade, que muita gente chama de ataque de pânico, são como um tsunami de medo e apreensão que toma conta da mente e do corpo da pessoa, deixando-a completamente dominada pelo medo e pela sensação de que vai morrer. É como se a pessoa estivesse em perigo iminente, mesmo que não haja motivo real para isso. As crises de ansiedade podem ser muito assustadoras, tanto para quem as experimenta, quanto para quem está por perto. Normalmente, elas duram apenas alguns minutos, mas a sensação de medo e apreensão pode continuar presente por horas. Durante uma crise de ansiedade, o corpo reage de forma intensa, com sintomas como taquicardia. O coração acelera muito, como se fosse sair pela boca. Falta de ar. A pessoa sente como se estivesse sufocando, sem conseguir respirar direito. Dor no peito. A dor pode ser forte e assustadora, a ponto da pessoa pensar que está tendo um infarto. Tontura. A pessoa se sente fraca, tonta e com a sensação de que vai desmaiar a qualquer momento. Enjoo e vômito. A sensação de enjoo é muito forte e pode causar vômito. Tremores.
O corpo treme sem parar, como se a pessoa estivesse com muito frio. Suor frio. As mãos, os pés e a testa ficam gelados e suados. Sensação de irrealidade. A pessoa se sente como se estivesse em um sonho, distante de si mesma e do que está acontecendo ao seu redor. Medo de perder o controle. A pessoa tem a sensação de que vai perder o controle dos seus pensamentos, emoções e comportamentos. Medo de morrer. A pessoa tem certeza de que vai morrer a qualquer momento. As crises de ansiedade podem ser desencadeadas por várias coisas, como estresse, medo, preocupação excessiva com o futuro, uso de drogas, abstinência de álcool ou drogas, açúcar baixo no sangue, respirar muito rápido, falta de sono e alguns problemas de saúde. Se você estiver tendo crises de ansiedade, é fundamental procurar ajuda médica o mais rápido possível. Só um profissional de saúde poderá dar o diagnóstico correto e indicar o tratamento mais adequado para o seu caso.